nasceu, ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que, ele tinha que deixar de ser religioso, um homem que era entendido, um homem que ensinava, era mestre, mas ele não entendia as coisas espirituais. Aquilo que Jesus estava falando para ele. Jesus estava falando para ele, as coisas terrenas, ele não estava entendendo o que virá espiritual. Assim tem muito dentro da igreja. Vem para a igreja, ouve a palavra, sai daqui, mas não entende, continua a mesma vida, a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler aqui João 3, Mateus 3. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele apareceu, ele apareceu pregando. Não está dizendo que ele foi, está dizendo que ele apareceu. E nós, como cristãos, nós temos que aparecer em algum lugar pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dizia assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus já estava chegando, já estava na terra, mas ainda não tinha manifestado o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começou mediante, depois que ele foi batizado por João Batista. Arrepender, o que é arrepender? É você deixar os seus pecados, reconhecer as suas fraquezas, as suas mazelas, reconhecer diante de Deus os seus pecados, os seus maus caminhos. E hoje é muito difícil pregar, mas a pregação é essa, arrepender, largar o seu mau caminho, largar os seus pecados, largar as suas mazelas, largar o seu orgulho, arrancar suas máscaras. Porque é chegado o reino do céu. O esta é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É o que nós temos que fazer. Nós temos que preparar a volta de Cristo. Nós temos que clamar para as almas que estão perdidas. Temos que buscar. A gente vê que João Batista ele estava numa posição que hoje ninguém quer dar. Ninguém quer enfrentar a oposição, ninguém quer enfrentar, ninguém quer pregar no deserto. Muitos só querem ser reconhecidos, muitos só querem ficar de frente, mas João Batista ele estava lá no deserto pregando. E nós temos que chamar a atenção, porque João Batista atraía, o povo ia ter com ele. E nós temos que atrair o povo também a vir até nós para receber a palavra de Deus de arrependimento. Arrependimento de que? De pecado. Pedro, quando ele pregava, depois de Pentecostes, ele arrependei-vos e ser batizado pelo Espírito Santo. Hoje está muito difícil ver isso, aliás. Ninguém tem mais, não está mais com aquele amor de buscar excessivamente o Espírito de Deus.
Aí Deus essa semana, de madrugada, me despertou, sentei lá na sala, ele falando sobre João Batista. Como ninguém quer ser um João Batista, ninguém quer passar a pregar no deserto, ninguém quer mais entrar nos tráficos, ninguém quer mais ir para a Cracolândia, ninguém quer mais para o hospital, né? Ninguém quer mais para lugar nenhum. Tem pessoas que só querem aparecer, aleluia, o que as pessoas estão vendo, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos crentes, nós somos igual do Brê. Ou mais dublê, o dublê do filme, ele se joga lá de cima, ele que faz o papel todo, mas quem aparece? Quem aparece é o principal. E nós somos dublê. E o que a gente fizer por detrás do bastidor, quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Aleluia. Quem tem que aparecer é Ele. Não é a gente, porque o dublê nesse tempo, né, ele está recebendo lá o dinheiro dele, e nós como dublê, nós estamos recebendo a graça de Deus, aleluia, cada dia, para que ele apareça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque nós não temos que aparecer. E este João preparar o caminho do Senhor, endireitai a vossa vereda, endireitai os vossos caminhos, endireitai, né? Reconhecer, arrancar os orgulhos do coração também, tem que ter coração puro como o salmista, aleluia, no Salmo 51, aleluia, ele reconhecendo os seus pecados, as suas falhas, as suas mazelas, louvado seja o nome do Senhor, dele chegar perto, né, pedir o Senhor para trocar, para mudar, dar um coração novo, um espírito reto, aleluia, para servir o Senhor melhor. Ele não escondeu, ele não ocultou o pecado, porque ele sabe que Deus vê. Mas muitos hoje não querem ficar na posição de João Batista. Muitos hoje não querem pregar no deserto. Muitos hoje não querem, aleluia, ir, né, pelas vielas, pregar, aleluia, o Evangelho, falar para aquelas vidas que tem que se arrepender, tem que endireitar seus caminhos, para que venha, né, para que entre no reino de Deus. Porque Jesus, quando ele falou com Nicodemo também, ele falou, Nicodemo, tem que nascer de novo. Nicodemo, ele chegou até Jesus adorando. O Senhor é mestre, vem vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer sinal se Deus não estiver com ele. Aí Jesus fala para ele, na verdade eu te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Jesus foi direto. Jesus não rodeou, Jesus não deu volta, Jesus foi direto. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda que ele era mestre, ele era doutor da lei, ainda que ele conhecia a lei de Moisés, as escrituras, mas ele tinha que nascer de novo, ele tinha que deixar de ser religioso, aleluia, e conhecer, aleluia, as coisas celestiais. Quantos tem dentro da igreja hoje, nesse século XXI, como foi dito aqui, está desviado. Quando a Bíblia diz que vai haver uma apostasia nos últimos tempos, que nunca se ouve, já está acontecendo dentro das igrejas. O crente já não é mais o mesmo, o crente não quer mais chorar, o crente não quer mais sofrer, o crente não quer mais buscar algo. Os crentes,
né, era dureza. O crente chorava. O crente hoje não quer perdoar mais o irmão que ofendeu a ele. Não pode entrar no reino de Deus aquele que não nasceu da água e do Espírito de Deus. E João Batista, ele continuava pregando: endireitai as vossas veredas. Como está a sua vida com Deus? Então, o louvor de Marco Antônio, né, de Caipira, que diz: como está a sua vida com Deus? A minha vida está muito bem. E como vai a sua também? Como está a sua intimidade com o Espírito Santo? Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus, né, que gosta de conversar, de falar. Tem falado com ele tem ouvido a sua voz verdadeiramente. Porque muitas vezes a gente fala de boca, muitas vezes a gente fala de boca, muitas vezes a gente louva de boca, muitas vezes a gente ora sem coração, muitas vezes a gente ora, né, de qualquer maneira. Mas ele chamou um povo para adorar ele com excelência, em verdade. Então, e este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu ombro, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Dois alimentos puros. Gafanhoto é alimento? Gafanhoto ele come erva. É um bicho puro, né? É usado em alguns países, ainda come ainda, Nigéria, alguns países ainda come gafanhoto, é iguaria para eles. Gafanhoto seco, gafanhoto fresco, então, alguns países ainda comem gafanhoto. E o mel que é puro, a abelha não se contamina, como o gafanhoto, come erva, come mato, não se contamina. E muitas vezes, né, nosso alimento, temos que alimentar com alimento aí que contaminado. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. É atrair, o crente ele tem que atrair. O crente ele tem que atrair as pessoas vir até ele. Será que nós temos atraído as pessoas, a alma, para chegar até a gente, pedir conselho, pedir orientação? Será que nós temos tido a resposta para essas vidas que vêm até a gente? Ou nós muitas vezes estamos deixando a vaidade tomar conta da nossa vida, do nosso ser? Arrepender é chegar ao reino. Mas eu estou na igreja todo dia. Mas não quer dizer que você
está convertido. Não quer dizer que você nasceu de novo. Não quer dizer que você, né, está em pedestal com Deus. Tem que nascer da água do Espírito de Deus. Tem que nascer de novo. Ter uma nova vida, um novo caráter. Um novo viver, um novo andar, um novo falar. Tem crente que até palavrão xinga. Acha que Deus não está vendo. Vou dizer que, vou falar aqui o que ele está vendo. Jeremias 23, 23. Pode alguém esconder algo de modo que eu não vejo? Então não tem. É em casa, na rua, no trabalho. O nosso caráter tem que começar, não é na frente das pessoas. O nosso caráter tem que ser fora dos olhos do homem, porque o nosso caráter está primeiramente com Deus. E nessa manhã, em João Batista, ele fala a respeito, ele continua pregando. Então eu ia ter com ele. O povo acho que escutava, né? Hoje, se o povo escutar isso, né, a pregação dessa, se arrepender, né? Larga o seu caminho, né? Toma jeito, toma vergonha na cara, né? Ninguém vai entender. Ezequiel, capítulo 2, capítulo 3, que fala, quando Deus fala para, o Senhor fala para Ezequiel, olha, come esse rolo, né, desse livro. Aí o profeta diz, né, quando eu estou na minha boca, era doce como mel. Quando chegou no vento, né, era amargo. Aí eu fui entender, quem está na carne, a palavra sempre vai estar amarga. A palavra nunca vai estar doce, porque está na carne, recebendo a palavra na carne. Mas quem está no Espírito, decide a palavra de Deus no Espírito. Aleluia, vai entender o que Deus está falando, o que Deus quer. Aleluia, a posição que Deus quer, que aleluia, que nós ficamos. Agora, se eu estiver na carne, eu vou sair da igreja com uma raiva danada. Vou sair com raiva do pastor, vou sair com bronca do irmão. Mas quando está no Espírito, a palavra vem como mel, vem como mel, né? A delícia, porque, aleluia, está no Espírito, aleluia, a pessoa recebeu do Espírito. E João Batista continuava a pregar. Os fariseus, os escribas, aqueles homens lá, né, vem tudo espiar, vem tudo questionar, né? Ele chama raça de víbora. Quem te ensinou a fugir da ira do outro? Quem te ensinou, né? Quem te ensinou, quem, né, te disse, né, a fugir da ira do outro? É isso que nós temos que pregar hoje, nos últimos dias. Jesus está voltando, nós temos que preparar o caminho do Mestre. Agora ele não vai estabelecer mais o seu ministério, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar um povo lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam sua vestidura com o sangue do Cordeiro. Aleluia, tem direito à da vida e entra na cidade pelas portas. As vestes têm que estar limpas. Tem que estar limpo. Quando tem dentro da igreja, aleluia, o pastor diz, né, quem tem as vestes limpas, quem, né, muito levanta a mão, está enganando a si mesmo, as vestes estão mais sujas, toda está piscada de pecado, aleluia, né, aleluia, de vaidade,
Louvado seja o nome do Senhor. Fala de orgulho. O orgulho está matando muito crente, porque Deus abomina o orgulho. O orgulho, você está dizendo que você não depende de ninguém. Você não precisa de ninguém. Você só precisa de si mesmo. Muitas vezes quem tem dinheiro, né, diz